Amém? Glória a Deus. Pode sentar-se. Aprendendo com a tempestade. No primeiro culto desse ano, a palavra que o bispo ministrou, uma coisa me chamou a atenção, muito a atenção. Foi quando ele disse que o mundo espiritual, ele anda junto com o físico. O espiritual e o físico andam juntos. E eu fiquei penso nisso todo dia, porque nós temos uma dificuldade muito grande de entender isso. E nós, na nossa natureza limitada, a gente não consegue associar as duas coisas. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios 2, no versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então é um exercício muito difícil, você pegar o mundo espiritual, colocar ele aqui no mundo físico, e viver interagindo com os dois o tempo todo. Às vezes acontecem umas discrepâncias, assim, por exemplo, acontece uma confusão, aí vem o irmão e fala assim: isso é demônio! Aí o outro fala assim: tudo é demônio para você agora. Depois que foi para a igreja, tudo é demônio. Ou então, o irmão, ele escuta alguém falando assim: depois que você foi para a igreja, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Já escutaram isso? E aí parece que a gente ficou meio fora, desconectado. Ou muito para lá, ou muito para cá. Então é uma relação difícil, é uma interação difícil. E nessa manhã, eu quero que você aprenda com a tempestade, para entender que o mundo espiritual e o físico estão interagindo simultaneamente. E eu não quero que você saia daqui soltando raio pelos olhos, sabe? Teia de aranha, ou então ouvindo a música, pensando que é o Super-Homem, a Mulher Maravilha, ou coisa parecida. Eu não quero que você saia daqui ouvindo vozes, né? Tinha um filme que eu vi quando era pequeno, falava assim, o menino falou assim: eu ouço vozes. Aquilo era um terror. Até hoje, quando eu escuto aquilo, eu lembro da época que eu quase não dormia por causa de vozes. Aí você ouve o vento falando, o gato miando, ele também fala. É um terror. Não estou falando isso, irmão. Eu só quero que você entenda que tem o espiritual interferindo de alguma maneira no mundo físico. Daniel, capítulo 10, o versículo 1 em diante. Daniel, ele tem uma revelação tremenda de Deus. Deus tinha algo para fazer na vida dele, ele estava passando uma luta muito grande contra um príncipe da Pérsia. E ele vai jejuar e orar. Deus envia um anjo, Miguel. E o anjo fala assim para ele: Daniel, no primeiro dia que você se aplicou ao jejum e à oração, Deus te deu vitória. Mas o principado da Pérsia me impediu de chegar aqui. E teve uma guerra espiritual muito intensa. Você está entendendo isso? É o mundo físico e o espiritual. Paulo, ele disse em Efésios 6, no versículo 12, ele disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Amém? É para que você entenda que enquanto a gente está vivendo aqui, tem um mundo espiritual se movendo, tem alguém tentando alguma coisa contra você e contra mim. Ainda mais porque nós temos uma marca, que é a marca do Cordeiro, do sangue de Jesus Cristo. Aí o negócio fica complicado, irmão. Mas no final desse culto, você vai entender que essa marca não é para você viver uma vida de sofrimento e de dor, mas é para que você seja mais que vencedor em todas as coisas. Aleluia! E o objetivo dessa manhã é para que você enxergue isso, as duas coisas, e saiba interagir entre elas. Os discípulos, eles receberam um envio de Jesus. Jesus falou assim: vai para o outro lado. E aquela noite foi uma noite marcante. Foi a noite que mudou a história daqueles homens. 12 homens e um novo segredo.
E eu fiquei meditando há anos, essa palavra ela não me sai da cabeça, mas hoje ela veio com riqueza de detalhes que é tão legal, porque quando Jesus ele pede para eles irem para o outro lado, eles teriam que fazer essa tarefa e atravessar para o outro lado. Mas no momento em que eles obedecem à palavra de Deus, o mundo espiritual se move. A exemplo do que aconteceu com Daniel, o mundo espiritual ele se move. E a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse com isso, é que quando Deus libera a palavra sai do altar, Deus tem algo para realizar na tua vida. Quando Deus libera a palavra é porque Ele quer fazer alguma coisa com você, de bom. E a segunda coisa, é que quando Deus libera a palavra ela vai começar a agir. Porque lá em Isaías 55, a palavra diz que ela não volta vazia. Fala assim, a palavra não volta vazia. Não volta vazia. Então, o mundo espiritual começou a confrontar o bem contra o mal. Jesus, seus anjos, o exército celestial contra o mal, as trevas. E os discípulos no meio dessa guerra. Olha que horrível isso. Você está no meio dessa guerra, irmão. O que eu preciso aprender nessa manhã? Primeiro, quando Deus libera a palavra, Satanás vai fazer de tudo para que você não viva essa palavra. Satanás é contra a palavra de Deus na tua vida. Sabia disso? Lá em Marcos capítulo 6, versículo de número 48, diz assim: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Fala aí para o teu amiguinho assim, ó, as coisas estão ao contrário do plano de Deus para a tua vida. É vento contrário. O vento era contrário. Ah, pastor, isso não é nada. Sempre aconteceu desse jeito. Então eu vou te dar um exemplo da Bíblia, para tirar essa tua ideia da cabeça. Isaac, ele vai descer para Gerar e Deus fala assim, fica aí no deserto. Fica aí e você vai prosperar aí. Eu vou mudar a tua sorte onde você está. Aí Isaac ficou. Aí ele enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo, possuía muitas ovelhas e os filisteus ficaram amigos dele. Claro que não, irmão. Eles tiveram inveja. Inveja é um sentimento de Deus? Sim ou não? Você conhece algum invejoso? Ah, pastor, mas é porque a pessoa ela é assim mesmo. Irmão, tem alguém cutucando ela. Tem alguém cutucando ela. Aí Isaac ele faz um poço, ele cavou, abriu os poços que os filisteus já tinham enterrado já. Primeiro poço, Sitna, contenda. Alguém já contendeu contigo? Assim, ah, pastor, mas é coisa da vida. Isso acontece sempre. Já estou acostumado, o pessoal sempre contende comigo. Às vezes eu até fico, para não fazer nada, eu fico tranquilo, deixo fazer o que quiser. Irmão, acorda nessa manhã 2 vezes, abre os olhos, né? Físico e espiritual. Depois Ezequiel, aliás, Ezequiel é contenda e depois vem Sitna. Sitna é briga. Você já brigou com alguém do nada assim? Você está levando a tua vida, fazendo as tuas coisas, as coisas estão fluindo, de repente vem alguém e briga com você? Será que isso é normal? Será que isso é normal? Isso não é normal. Isso é o mundo espiritual. Satanás pegando um fraco, um ímpio, pegando uma pessoa que não tem vida com Deus, aliás, que é uma massa de manobra, no centro de macumba e chama de cavalo, e monta nesse cavalo, e aí faz com o que eu quiser com o cavalo. E tem uns burros falantes, né?
Tem. E o cara fica no teu ouvido, fala, não enche, parece goteira. Irmão, é um mundo espiritual. A segunda coisa que acontece quando você se move pela palavra, quando Deus tem algo para realizar na tua vida, é que Satanás ele vai fazer você desistir quando você fisicamente estiver cansado, esgotado. No versículo 48, diz assim: por volta da quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite, era entre 3 e 6 da manhã. O que eles estavam fazendo entre 3 e 6 da manhã? O que eles estavam fazendo? Remando. O que você costuma, uma pessoa normal, tá? Pessoa comum. O que ela costuma fazer 3 horas da manhã? Dormir. Então presta atenção, agora é 11h15, não durma agora. 3 horas da manhã. Por que a gente dorme à noite? Repor energia, descansar o corpo, se preparar para outro dia. O que eles estavam fazendo? Remando. Fisicamente eles estavam cansados e esgotados, não é isso? Alguém já viu um filme chamado Desafiando Gigantes? Tem a cena do menininho que ele vai atravessar o campo. E aí o técnico coloca uma faixa na cabeça dele e fala: você vai conseguir? Ele: não vou conseguir. Você vai conseguir? Não vou conseguir. Mais um pouco, mais um pouco. Ele: estou cansado, não aguento mais. Mais um pouco. Ele: não vai dar, não vou conseguir. Ele: vai. Aí quando chega lá na frente ele para, não é? E o técnico tira a venda dele e fala: olha para trás. Ele foi além do que o físico dele disse que ele iria. Satanás, ele quer que você potencialize o teu desgaste natural, para que você não se supere, para que você não continue. Neemias capítulo 4, versículo 10. O povo veio com uma desculpinha muito esfarrapada para Neemias. Eles falaram assim: tem muito escombro ainda, e nós chegamos só na metade da obra, acho melhor a gente parar por aqui, não está dando, olha quanta bolha, estou com dor na coluna, minha cervical, minha unha quebrou, a barriguinha da orelha está doendo. Quanta desculpa esfarrapada, irmão. Na verdade, Sambalá e Tobias estavam fazendo um inferno no meio do povo de Israel. Eles eram endemoniados e eles estavam armando uma estratégia para trazer confusão ali. E quantas confusões tem na tua casa? E você fala assim: sabe de uma coisa? Estou cansada disso. Não vou mais fazer isso. Eu não aguento mais. Você nunca falou coisas minhas e da minha esposa, né? O que é isso? O mundo espiritual pesando sobre a tua vida, trazendo um desgaste para que você pense que é físico. Mas Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus vai te dar força hoje. Aleluia. Se você entrou aqui cansado e você andou já pensando logo cedo: amanhã segunda-feira eu estou cansado, estou com bolha na mão, a coluna está doendo, minha cabeça, minha barriguinha da orelha, minha unha, Deus está te dando força hoje. Força. Vá mancando. Vá com dor de cabeça, mas toma um remédio. Cuida do físico. Não estou falando para você agora. Vocês estão entendendo isso? Satanás, ele está usando estratégias para te tirar daquilo que é o plano de Deus, e para que você não chegue aonde Deus já visualizou que você vai estar, aonde Ele já preparou o lugar que você vai estar, e no lugar onde Ele quer que você esteja, Ele vai fazer coisas tremendas. Vou te mostrar aqui. Aleluia. Terceira estratégia do inimigo:
O que que o mal quer fazer? O que que o gramulhão quer fazer? Ele quer distorcer a sua visão. No versículo de número 49 diz assim: eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram que ele era o quê? Um fantasma. Eles vendo quem? Quem eles estavam vendo? Jesus. Mas eles não viram Jesus. O que que eles viram? Um fantasma. Presta atenção nessa estratégia. Eles conheciam Jesus. Eles andavam com Jesus diariamente. Eles tinham intimidade com Jesus Cristo. Então, era muito fácil reconhecer Jesus. Eu tenho a certeza que se você estiver num lugar e você olhar lá embaixo e ver o seu filho, a sua esposa, o seu marido, o seu irmão, o seu amigo de infância, passando lá embaixo, você vai falar o quê? Olha lá o Daniel. Olha lá não sei quem. Reconhece ou não reconhece? Tem mãe que reconhece na sombra. Viu a sombra e falou, está aprontando, estou vendo a sombra dele. Não é assim, irmão? Você consegue enxergar, você consegue discernir quem é a pessoa, pela silhueta dela, pela forma de andar, pela forma a postura dela, você consegue. E eles sabiam quem era Jesus, mas eles não enxergaram Jesus, eles enxergaram o quê? O fantasma. Agora vamos para o mundo espiritual. Por que que eles não enxergaram Jesus e viram um fantasma? Porque o diabo usou uma estratégia que ele sabe usar muito bem. Sabe qual é? Pergunta para a pessoa do teu lado, sabe qual é a estratégia? O medo. O medo. Como assim, pastor? O que que ele fez? Eles pensaram que era um fantasma, não foi? Então eles tiraram essa ideia da onde? Daqui. Qual era o contexto que eles estavam? De madrugada, depois das 3 da manhã, um baita de um temporal, uma tempestade, vento de um lado, vento do outro. Os caras, uma confusão dentro do barco. Aí eles veem uma pessoa andando sobre a água. Meu Deus, o que é isso? Só pode ser um fantasma. Da onde eles tiraram essa ideia? Eles tiraram essa ideia de uma outra coisa que o diabo faz e trabalha muito bem na nossa consciência. Sabe o que que é? Comparação. Você já fez comparação? Quem gosta de falar, eu acho. Eu pensei que fosse. Quando eu vi assim, ó. Eu pensei que era aquela situação, aquela pessoa. Sabe o que ele fez? Ele fez eles fazerem uma comparação. Tipo assim. Gato preto passando na tua frente. O que que é isso? Hã? Azar. Quebrar espelho. 7 anos, mano. Aí você vai ter que pular 7 ondas para quebrar. Terrível, terrível. Quebrar espelho. Acordar de manhã e pisar com o pé esquerdo. O irmão aí até torceu o tornozelo. Ainda bem que o Marcelo não está aqui. Você passando meia-noite na porta do cemitério e vendo uma pessoa de branco andando lá dentro. O que que é? O que que é, irmão? Eu não escutei. Fantasma. Você vendo Jesus de branco de madrugada andando no mar. O que que é? É um fantasma. Não é Jesus. Por quê? Porque o diabo, ele trabalhou na estratégia, primeiro, do medo, usando a religiosidade, porque a palavra fantasma, para o grego, dá a conotação de supersticiosos. E tudo isso que eu falei, a gente aprendeu na nossa cultura, superstição. Oh, o gato preto, agora azarou. E passar debaixo da escada? Você ainda desvia. E eis que te digo, é melhor passar debaixo da escada do que por fora. Que vai que o cara está lá e ele cai. O diabo, ele quer fazer isso com você. Trabalhar na tua mente
para que você não reconheça aquele que é incomparável. Jesus não se compara a ninguém e a nada. Jesus é Jesus, Jesus é Deus. Deus é Espírito e é Santo. Mas no dia da tribulação, da tua dificuldade, da tua luta, Ele quer que você tenha medo. E quantos aqui já não tiveram medo? E quando você foi ver depois era uma bênção. E você abriu mão, porque o inimigo, ele distorceu a tua visão. Ele fez com que espiritualmente você não enxergasse aquilo que Deus queria que você visse. E Jesus, Ele vai andar na tua direção. Jesus, Ele vai te alcançar. E Ele vai mudar a tua história em nome de Jesus. Amém? Em quarto, a outra estratégia do diabo. Eu acho que essa aqui é a mais cruel de todas. Ele quer endurecer o coração. No versículo 52, o que aconteceu? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido. Endureceu o coração. E como que endurece o coração? É quando eu não entendo que o físico está com o espiritual. É quando eu não entendo que a palavra do Senhor se move lá no mundo espiritual e se manifesta no mundo natural. Olha o que Jesus falou no versículo 45. A seguir, compeliu Jesus para que fossem para o outro lado do lago. Agora, vamos imaginar eles estavam num banquete, pão e peixe, depois de passarem um tempo de fome. É a mesma coisa você no churrasco. De repente alguém te liga e fala assim, olha, precisa ir em tal lugar, o que você faz? Qual é o teu sentimento? Você não vai ficar feliz. Nunca ninguém havia vivido ainda o milagre da multiplicação dos pães. No Novo Testamento, no Antigo teve, Eliseu, não é? Ninguém nunca tinha visto aquilo ali. Então eles estavam como? Estavam assim, ó, show de bola. Estava tudo lindo e maravilhoso. De repente Jesus chega e fala, pode ir para o outro lado, vocês vão lá para o outro lado do lago, pode ir. E compelir é empurrar, tá? É obrigar. Jesus falou, sai daqui e vai para lá. Então eu acredito que alguém falou assim, poxa, mas a alegria de pobre dura pouco mesmo, né? Aí o outro falou, estava muito bom para ser verdade. Ah, é terrível essas coisas, não dá para aguentar. Jesus tinha um plano. E às vezes Deus não fala, que é só para testar o teu coração. Ele não fala. Jesus só falou, vai para o outro lado. E eles foram. E eu acredito também que naquela noite alguém falou, entramos numa maior barca furada. A gente se deu mal, mano. Tá ruim. Olha só onde Jesus colocou a gente. Olha a confusão que se a gente estivesse lá, não tinha acontecido isso. A gente ia comer o pão, ia comer o peixe, ia dormir ali numa boa, no outro dia ainda com o cesto cheio, e ia continuar a nossa jornada. Agora nós fomos obedecer a palavra, olha o que aconteceu. Porque você não entende que sempre que Deus libera uma palavra, o mundo espiritual vai se levantar contra a tua vida. E eu espero que essa palavra de hoje te amadureça para entender isso. Porque qual foi o resultado? Eles não entenderam a multiplicação dos pães e o coração ficou endurecido. Para que você viveu milagres na tua vida já? Para você entender o que Paulo falou aos filipenses. Ele falou assim, eu ando de acordo com o que eu já alcancei. Ou seja, Deus tem algo a mais para fazer na tua vida. O que Ele já fez no passado é para você entender que Ele tem infinitamente mais coisas para realizar em você. Logo que eu me converti, eu escutei um religioso falando assim, a Bíblia tem 6.000 milagres. Eu falei, poxa, show de bola, cara. Aí veio o outro e falou assim, não, são 8.000 milagres.
Falei, poxa, show de bola, cara. Vou viver um desses. Aí depois eu pensei e falei, como 8.000, 6.000? Então a Bíblia tem limite? João 21, no último versículo, fala que não daria para escrever tudo o que Jesus fez. Não teria nenhuma biblioteca no mundo que coubesse tanto livro assim. Ou seja, irmão, não dá para você mensurar o plano de Deus para a tua vida. Foi bom você ter desfrutado daquilo que você viveu, mas Deus tem algo muito superior a teu respeito. Ele tem coisas para realizar na tua vida que Ele não fez com os antigos. Ele vai fazer agora, Hebreus 11:40. Ele vai completar a boa obra na tua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus jamais te colocará numa situação na qual você será prejudicado. Ele nunca vai fazer isso. Então, você não entrou numa barca furada. Você não vai passar vergonha. Deus não vai te deixar sozinho. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque Deus liberou a palavra, Satanás se levantou, mas Jesus também está fazendo alguma coisa. Essa é a segunda lição. O que a gente viu foi que o diabo se levantou contra os discípulos, mas Jesus também fez alguma coisa. Sabe por quê? Romanos 8:28. Sabemos, fala comigo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula. Quem ama a Deus aqui? Ah, não, você só gosta dele. Vou perguntar de novo, quem ama a Deus aqui? Você só está apaixonado por Ele. Quem ama a Deus aqui? Aí vai completar assim, ó. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito nisso que está acontecendo. Amém? Então pense no teu problema agora. Pense na luta que você está enfrentando agora. Pense nessa tempestade. Até nessa tempestade no copo d'água que você está fazendo. Pensa nisso. Deus tem um propósito. E o que Jesus está fazendo? Primeira coisa que Jesus está fazendo, Ele está intercedendo por você. Você não está nem aí para isso. Você não sabe o poder da oração, irmão. Jesus está intercedendo por você. Versículo 46 diz assim: e tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. O que Jesus foi fazer? Orar. Romanos 8:34. Quem os condenará? Não era o mal se levantando lá no lago? Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu imagino essa cena, Jesus lá no monte, orando, Senhor, olha para esse irmãozinho, essa irmã, meu Pai, que luta está passando lá na casa dele, quanta dificuldade, Senhor, eu estou aqui orando porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, Senhor, mas para que eles entendessem isso, imagina, remove a minha pedra. E aí depois que Jesus ora, Ele fala, remova a pedra, e Lázaro ressuscita. Jesus está intercedendo por você. Ele é o teu advogado. Ele está lá, no trono, lá no tribunal, diante do juiz supremo, para interceder por você. Segunda coisa, Jesus está vendo a tua dificuldade. Versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar. A pergunta é, como que Jesus estava vendo? Jesus estava no monte, eles estavam no meio do lago, noite, tempestade. Como Jesus estava vendo? Será que ele estava usando aquele óculos de visão noturna do exército americano? Não, de Israel melhor, né? Será?
Ele falou, senhor, peraí, senhor, deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, ainda bem que eu não fui, hein? Misericórdia. Era isso, irmão? Não era isso. Jesus estava vendo. Salmo 33, 18 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Aleluia. Deus está vendo. Ele está vendo o teu choro à noite no quarto. Ele está vendo a tua tristeza durante o teu dia. Ele está vendo você nessa solidão desenfreada. E você não vai cair na depressão, irmão. É só solidão. Deus vai fazer passar isso. Ele está vendo a tua dificuldade. Ele sabe. Mas é necessário que você passe por esse período. É necessário que você entenda que apesar de Deus estar vendo, Ele quer que você entenda algumas coisas, que você se conheça, e você se conhece no dia da dificuldade. É nesse dia que você vai ver o quanto você tem medo, o quanto você não sabe, porque tem gente que acha que sabe tudo, o quanto você é frágil. Por isso que Paulo falou, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É nessa hora da dor. Deus está vendo, Jesus está vendo. Amém? Segunda lição tremenda. A terceira lição: o Senhor irá te ajudar. Versículo 48. Por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles. Jesus não só está vendo. Às vezes, você fica revoltado porque tem gente dentro da tua casa vendo e não faz nada. Tem alguém no teu trabalho vendo e não faz nada. Tem uma pessoa próxima de você vendo e não faz nada. Elas são limitadas como você. Mas Jesus está vendo e Ele vai, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro. Socorro. Bem presente na tribulação. E a tribulação que você está vivendo hoje, aqui ó, aqui, e aqui que eu digo não é na igreja, é no mundo físico. Jesus vai te socorrer, irmão. Ele vai fazer o que ninguém pode fazer por você. Ele te trouxe para cá, porque lá fora, e até na outra igreja que você estava, não sou muito chegado em falar nisso, mas é porque Deus está colocando no meu coração. As pessoas não te ajudaram, mas não te ajudaram porque elas não podiam. Até às vezes alguém pode e não quer ajudar, mas ninguém te ensinou isso, de que você tem que ser dependente de Deus e não de homens. Amém? O dependente é escravo, o dependente é inseguro, o dependente não tem vida própria, o dependente não é dono de si, o dependente não tem poder de resolver nada. Esse é o dependente. Então que você seja dependente de Deus e não de homens. Levanta a tua mão e fala: Senhor, eu dependo de Ti. Fale de novo: eu dependo de Ti, Senhor. Amém? Então nessa manhã libere perdão para as pessoas que você julgou que não puderam te ajudar. Peça perdão, libere perdão. Peça perdão porque você julgou, e libere perdão porque elas são humanas como você. Você também não consegue ajudar todo mundo. Quem quer ajudar alguém e não consegue? Levanta a mão. É assim. Só que Jesus, Ele vai lá. Aliás, Jesus vai aí, onde você está. Amém? Quarto, Jesus assumirá o controle de tudo. Deus vai assumir o controle de tudo, presbítero. Amém? Eu não estou dizendo que agora é para você parar. Porque quando Jesus estava orando, Ele viu eles em dificuldade em remar. Eu imagino que estava uma bagunça tremenda ali, mano. Devia estar uma loucura aquele barco. Era remo batendo no remo. Era Pedro empurrando Natanael, falando: Natanael, rema, senão eu te arranco a orelha. E Pedro
Pedro era meio assim, né? Imagina Tomé, Clóvis, remando. Não sei para que remar, não sei para onde a gente vai. Porque Tomé tinha essa jogada aí, né? E Judas, lá atrás, dando miguezinho. Vou fingir que estou remando. Deixa os caras se matar aí. Homem no controle é ruim. Uma bagunça. João era o mais novinho, devia estar chorando de medo. Sei lá, está uma bagunça violenta. Só que Jesus, ele vai, ele entra no barco. E ele fala assim, calma, cheguei. E tem um louvor que diz assim, cheguei chegando. É júbilo, né? Então, às vezes espanta um pouco. Cheguei chegando, Jesus chegou chegando, irmão. E quando ele chegou chegando, a primeira coisa que fez foi acalmar eles e depois acalmar o mar. Aleluia. O mundo espiritual e o mundo físico estão interagindo o tempo todo. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso ou não? Aleluia. Agora tem a tua parte. A parte das trevas você já aprendeu. A parte de Jesus você já aprendeu e sabe que Ele está fazendo alguma coisa. E a tua parte? Primeiro, só obedeça a Deus. Porque Jesus falou o quê? O outro lado. Não foi? Dá um cutucãozinho aí e fala, só obedeça. Não fica questionando. É porque se Jesus falou, se Jesus compeliu, se Ele obrigou é porque os caras não queriam ir. Então tem coisas que Deus quer que você faça, que você não quer fazer. Então, irmão, solta a bênção que você já recebeu e vai buscar coisas novas, porque Deus é Deus de novidade. Só obedeça. Segunda coisa, continue a remar. E aí eu lembro de uma profetisa que deu uma direção para um pai de um menino que estava procurando ele perdido. Você está rindo porque o pai desesperado procurando o filho, tadinho. E aí quando ele encontra aquela mulher, esbarrou naquela mulher no meio do caminho, eu perdi o meu filho. Aí ela falou, foi para lá. Não foi para lá. Acho que foi para lá. E aí saíram os dois atrás do filho. E teve uma hora que ele cansou, ele falou, não aguento mais, estou cansado. Minhas barbatanas estão cansadas. E ela fez assim, xerecaia nossa mão. Eis que te digo, continue a nadar. Continue a nadar, irmão, e você achará seu filho. Oh, aleluia. Brincadeira à parte, 100% verdade aquilo, irmão. Continue a remar. Mas está uma bagunça, continue a remar. Está confuso, continue a remar. Estou cansado, continue a remar. Está um levante, continue a remar. Não adianta você dar desculpa. Não adianta justificar. Cheguei até a metade. A maior frustração do derrotado é ele chegar na metade e voltar para trás. Porque a metade que ele foi para trás, ele podia ter ido para frente e chegar onde queria. Entendeu a matemática? Então continue a remar. Terceiro, tenha bom ânimo, irmão. Tiago escreveu uma carta, ele dá uma bronca nos crentes. Ele falou assim, você tem ânimo doble. E parece aquela brincadeirinha da escola, né? Morto, vivo. Morto, vivo. Vivo, vivo. Morto, morto. Morto, morto, vivo. Aí o cara fica morto. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tem uma piada que eu lembrei agora, mas é tão ruim que eu não vou nem contar. Eu vou contar.
Chegou um cara no manicômio, abriu a sala e estava todo mundo assim, ó. E uns 30 caras assim. Ele falou, meu Deus, o que é isso? E tinha 2 no canto assim, ó. E os outros pulando, aí ele falou, fui lá atrás, falou assim, por que vocês não estão pulando? Aliás, o que está acontecendo aí? É que todo mundo aqui é milho de pipoca. E por que vocês não estão pulando? É porque aqui não tem óleo, a gente está grudado. Sem graça, né? Mas tem uma verdade espiritual aqui. E o óleo é a presença do Espírito Santo. Enquanto tem um monte de servo de Deus pulando e cantando que Jesus vai fazer milagre, vitória, está lá o derrotado grudado na panela, pegando fogo, ficando cada vez mais preto, queimado, porque não tem a presença de Deus. Se eu fosse você nessa manhã, eu continuaria remando, continuaria obedecendo a Deus, continuaria firme, sabendo que Deus, Ele tem algo para realizar na tua vida. Então pule, cante, faça qualquer coisa, mas não fique parado, irmão. Aleluia! Essa palavra é bênção. E para encerrar, depois de tudo isso, por causa de uma palavra, vai para o outro lado. Eu não sei se você lembrou ou vai fazer o link. Eu disse para você que Jesus, quando envia a palavra, quando Deus envia a palavra, é porque Ele já pensou em algo lá na frente, já preparou algo lá na frente, e que Ele vai realizar coisas que só Ele pode fazer na tua vida. E quando eles chegaram do outro lado, depois de toda aquela luta, aconteceu algo tremendo, irmão. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Fala assim, eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Aí eles chegaram lá. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Lembra que os discípulos não reconheceram Jesus? O povo reconheceu Jesus. Quem reconhece aqui que Jesus é Deus? Ele é Deus. Aí você já vai lembrar do louvor. Por isso que eu sou do louvor, né? Porque... Olha só. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava, ou seja, aonde as pessoas falavam, Jesus está lá, eles iam até Jesus. Jesus está na cal ou não está? E aonde você veio? Onde Jesus está? Ah, meu Deus! Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que ao menos os deixassem tocar na orla de suas vestes, e quantos a tocavam saíam curados. Vamos ficar de pé. Eu não vim aqui contar uma historinha para você. Eu vim aqui fazer você entender que nós temos uma guerra que acontece simultaneamente no mundo espiritual e no mundo físico. Essa palavra ficou muito clara na minha vida no primeiro culto do ano. E que a tua missão e a minha missão é orar, jejuar, aprender a palavra, se entregar aos planos de Deus e lutar, continuar remando, continuar perseverando, porque Deus é Deus. Deus é Deus, Deus é Deus. Eu gostaria que nesse minuto, nesse momento, você viesse aqui na frente, e eu vou te dar o motivo. Aquelas pessoas, elas foram aonde Jesus estava. Se você nessa manhã, no mínimo, quer renovar as tuas forças,
sai do teu lugar e vem até onde Jesus está. Se você quer viver milagres na tua vida, se tem algumas coisas que precisam acontecer na tua vida, se você está passando por um tempo, uma tempestade, aonde você tem feito de tudo, e parece que as coisas não mudam, parece que você não sai do lugar, então sai do lugar e vem aqui na frente. Porque aonde Jesus ia, cidades, campos, aldeias, aonde quer que ele ia, o povo ficava sabendo e ia lá, eu vou lá falar com Jesus, eu preciso receber a oração de Jesus, eu preciso tocar em Jesus, eu preciso orar a Jesus, eu não tenho uma outra saída a não ser que Jesus me ajude nessa luta. Oh meu Deus, o Senhor quer fazer milagres nessa igreja. O Espírito Santo é tão sensível. Imagina a tempestade que está no teu coração, quantos sentimentos te trazendo uma confusão, é um coquetel de coisas acontecendo no teu coração, na tua mente. O silêncio te corroendo. Pessoas que estão paralisadas, angustiadas. Mas quando Jesus chegou lá, os discípulos quando chegaram do outro lado, meu Deus, Jesus ele já sabia que o resultado do sacrifício de cada um seria viver um plano superior. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão contra a igreja. Irmão, podem ter entulhado os teus poços, mas o Senhor está te dizendo, pode desentulhar, porque eu vou te dar graça. O inimigo pode ter falado, para, você não vai aguentar. E o Senhor está te falando, continue levantando pedra sobre pedra, continue reconstruindo a tua vida. Deus vai fazer com que a menos tempo do que você imagina, você chegue aonde Ele quer que você chegue. Aleluia. Fecha os teus olhos. Fala com o Senhor. Senhor, eu vim aqui porque eu quero viver o meu milagre, Senhor. E eu vou te falar que o teu milagre começa dentro de você. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você seja tocado pelo Espírito Santo. Deus quer que você saia da tua casa, saia do teu lugar comum, onde você está acomodado, comendo pão e peixe, para você viver coisas maiores e superiores. Deus tem infinitamente mais para você, eu creio nisso. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.